Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula de cálculo. Pessoal, vamos lá então. Vamos dar continuidade aqui então no cálculo para encontrar o salário líquido do funcionário, tá certo? Então é o seguinte, como vocês devem ter visto aí na semana passada, né? Nós fizemos o cálculo do INSS conforme está aqui, tá certo, pessoal? Então eu peguei aqui essa funcionária, né? Ela tinha de salário R$ 4.578,20, ela recebeu um adicional de insalubridade de R$ 220 e totalizou o seu salário bruto em R$ 4.798,20. Na aula passada, gente, nós calculamos o desconto do INSS, tá certo? Então, conforme as novas regras, né? Nós temos aí um desconto de INSS de 523,04, tá certo? Então, se a gente tirar isso daí, nós vamos ter o quê? 4.275,16 e isso é a nossa base para começar o cálculo do desconto do imposto de renda. Lembrando que o primeiro desconto que tem que ser feito é exatamente do INSS, né? E depois nós vamos para o desconto do imposto de renda, tá? Então, pessoal, essa daqui é a tabela do imposto de renda para o ano de 2021, tá? Vocês vão perceber aí que até 1903,98 você não paga imposto de renda, tá? Depois disso, de 1903,99 até 2.826,65, você já vai pagar uma alíquota de 7,5%, tá? Então é o seguinte, o cálculo é muito simples, né? Basta você verificar em qual faixa você está, tá certo? E fazer o cálculo conforme a alíquota. Então basta multiplicar pela alíquota, tá? E aí vocês vão ver um negócio bastante interessante aqui, que é o seguinte, que é a parcela a deduzir do imposto de renda, tá? Então, pessoal, deixa eu só ajeitar a câmera aqui para eu poder falar com vocês aqui. Então, aqui é o seguinte, olha só. Imagina que você ganha 2.826, tá? Como é que você faz esse cálculo? Você pega 2.826, multiplica por 7,5%, vai chegar num valor, tá? E aí você tem que deduzir deste valor esse camaradinho aqui, ó, 142,80, tá? Mas Hércules, por que eu tenho que fazer isso? Porque é o seguinte, quando você pegou 2.826, você pegou todo o seu salário e multiplicou por essa taxa, tá? Só que até 1903 você não paga imposto. Então esse valor aqui que você está deduzindo é com relação a esse imposto que você não está pagando. Tá certo? Então essa regra se aplica para todas as faixas, tá? Se caso vocês tiverem dúvida, e depois eu posso fazer um vídeo com o cálculo, né? Para vocês verem da onde que saem esses valores aqui conforme vai aumentando as taxas, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos começar o nosso cálculo aqui partindo deste valorzinho aqui, ó, 4.275,16, tá? Então a partir dele que nós vamos fazer o nosso cálculo, tá? Então eu vou colocar ele aqui, deixa eu só posicionar a câmera aqui, pessoal, certinho, muito bem, tá? Então, gente, nós temos ali esse valor, 4.275,16, tá? Então, gente, para a gente começar o nosso cálculo, eu vou colocar ele aqui, esse valor, 4.275,16. Tá? Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, existe uma particularidade, né, nesse cálculo, até vou voltar aqui, que é o seguinte, olha só, eu coloquei ali, né, essa informação não tem lá nos outros exercícios, mas depois eu vou atualizar para vocês, que é para poder dificultar um pouquinho o cálculo e vocês aprenderem como vocês vão fazer, tá? Então, esse funcionário, ele tem um dependente, tá? Significa que ele declara mais uma pessoa na sua declaração de imposto de renda, tá? E nós vemos aqui, então, na tabela, que ele tem direito a fazer um desconto por dependente de R$ 189,59, ou seja, da base de cálculo, que é essa daqui, que a gente tirou dali, ó, tá? Que é depois do INSS, tá certo? Nós vamos deduzir somente para efeito de cálculo, nós vamos reduzir a base por conta do número de dependentes. Então, se ele tivesse 2, seria 2 vezes este valor aqui, de 189, tá? Então, ele tem um dependente só. Então, deixa eu posicionar aqui novamente a câmera. Ok. Pá, vamos lá, acho que deu, né? Ok, deu.
tá? Então, pessoal, deste valor aqui, eu vou deduzir para efeito de cálculo, tá certo? Eu não estou deduzindo do salário dele, eu estou deduzindo para efeito de cálculo um dependente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, menos um dependente. Ok? E qual é o valor então, Hércules? O valor é esse aqui, ó, 189. Se fosse 2 dependentes, seriam 2 vezes 189. Compreendeu? Se fosse 3 dependentes, 3 vezes 189 e por aí vai, tá certo? Então vamos lá. Então, como é um só, eu vou tirar desse valor 189,59. Lembrando novamente, eu não estou tirando esse valor do salário dele, tá? Eu estou tirando esse valor da base de cálculo. Ou seja, eu continuo considerando esse valor, porque isso daqui, ó, é o que ele vai receber teoricamente. Tá bom, pessoal? Não estou tirando mais nada do valor dele. Esse valor que eu estou tirando aqui é somente para efeito de cálculo, tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar num valor de R$ 4.085,57, tá certo, pessoal? Então, essa daqui agora vai ser a minha base de cálculo para o imposto de renda, tá certo? Então, a partir daqui, eu vou verificar, né, onde que ele se encaixa, em qual faixa que ele se encaixa nesta tabelinha aqui, tá certo? Vou até deixar um pouquinho mais longe para a gente poder ver. Então, olha, pessoal, aqui, 4.885, ele vai se encaixar nesta faixa aqui, ó, que vai de 3.751 a 4.664, tá bom? Então, o cálculo tem que ser feito em cima da alíquota de 22,5%, tá? E sobre o valor que der, eu tenho que descontar R$ 636, que é referente às outras parcelas aqui que a gente foi tendo desconto, tá bom? Então, voltamos aqui. Deixa eu pegar aqui, onde eu estava, aqui, certinho, tá? Então, pessoal, nós vamos fazer o cálculo, então, sobre o valor daquela alíquota que a gente encontrou. Então, para fazer esse cálculo é muito simples. Você vai pegar aqui, então, R$ 4.085 mais 57 centavos, multiplica por 22,5%. Vamos lá, pessoal. 22,5% é a mesma coisa que 22,5 dividido por 100. 22,5 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,225, tá? 225, tá bom? Se você não acredita, faça a conta aí na sua calculadora, tá bom? Então eu estou colocando na forma decimal para auxiliar vocês na hora do cálculo, tá? E se você fizer essa multiplicação aqui, você vai chegar num valor de R$ 919,25, tá? Bom, então, pessoal, então o que significa que ele deve R$ 919,25 de imposto de renda? Não é isso, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Descontar aqui o valor da parcela a deduzir, tá certo? Então, nesse caso, é R$ 636,13, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Muito simples, eu venho aqui, pego esse valor aqui e tiro R$ 636,13, tá? Nós vamos chegar então a um valor de R$ 283,12, tá? Então, pessoal, o seguinte, Hércules, mas por que que teve isso daqui, ó, tá? Eu explico para você. Olha só, o valor que eu estou utilizando para cálculo é 4.085. 4.085, ele está nesta faixa aqui, ó, na terceira faixa, tá? Então, o que vai acontecer? Até 1903 ele não pagou o imposto, ele tem direito a um desconto. Depois, de 1903 a 2.826, 7,5% só, tá? Depois desse valor aqui até a próxima faixa, 15% só.
tá certo? Então, eu não posso pegar o salário dele e simplesmente multiplicar pela taxa, porque estaria errado, tá certo? Por quê? Porque o imposto de renda, ele é um imposto que ele é feito por faixas, tá certo? Então, você tem que ir encaixando o seu salário nessas faixas e igualzinho é o cálculo do INSS, tá bom, gente? Beleza? Então agora o seguinte, agora eu preciso voltar para a minha conta. Então, Hércules, significa que eu tenho que descontar então R$ 283,12 dele de imposto de renda? Sim, exatamente isso, tá? Mas então, como é que eu vou saber agora? Eu uso esse valor aqui ou eu uso aquele valor lá do comecinho, tá? Nós vamos usar este valor aqui, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, eu faço a dedução do dependente apenas para efeito de cálculo, tá? Eu não vou descontar isso, porque se eu estiver descontando isso aqui, eu estou descontando o salário dele, tá? E isso tá errado, tá bom? Então eu tenho que voltar e pegar esta base de cálculo aqui, tá bom? Então como é que vai ficar isso daqui, tá? Vai ficar assim, olha. Vamos colocar aqui. Eu vou passar um risco aqui para a gente não misturar as contas, tá? Muito bem, então nós temos lá o salário bruto dele. Então vou colocar aqui salário bruto. Aliás, dela, né? 4.798,20 centavos, né? Aí nós encontramos o INSS, tá? É o primeiro dos descontos. E aí nós viemos aqui e descontamos o valor de R$ 523,04, tá? Agora sim, pessoal, eu vou descontar esse valor aqui de R$ 283,12 de imposto de renda. Também bastante simples. Venho aqui, IRRF, imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 283,12, tá? Então veja, pessoal, quando você fizer essa conta aqui agora, você vai chegar no quê? No salário líquido, tá? Então vou marcar aqui salário líquido. Muito bem, então 4.798,20 menos 523,04 menos 283,12 do imposto de renda, tá? Vai me dar um total de 3.992,04. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que é o seguinte, tá? Depois que eu fiz tudo isso daqui, que são esses dois descontos obrigatórios, agora sim eu vou entrar com os outros descontos. Alimentação, transporte, plano de saúde e demais deduções que eu posso fazer no salário do funcionário que já foi acordado com ele, tá? Do contrário, se ele não tiver nenhuma outra dedução para fazer, esse aqui vai ser o valor do salário líquido dele, ou seja, esse valor aqui tem que ser creditado na conta dele no dia do pagamento, tá bom, pessoal? Então vejam que ele recebeu, né, de salário 4.578,20 mais 220 de insalubridade, e aí nós continuamos o cálculo aqui embaixo, tá? Então, menos o INSS, menos o imposto de renda, ele vai receber líquido, 3.992. Vejam a diferença que dá, tá? Aproximadamente R$ 800, né? De desconto do salário deste funcionário, tá bom? É realmente bastante coisa, mas essa é a legislação e é assim que tem que ser feito o cálculo, tá bom, pessoal? Então, ó, esse daqui é a forma de você calcular o desconto do imposto de renda, tá bom? Vamos colocar uma outra situação aqui, Hércules, mas imagina que esse funcionário ele não tem dependente. Então, pessoal, se ele não tiver dependente, você não precisa deduzir nada aqui do valor da base de cálculo, tá? Por que eu digo que é base de cálculo? Porque
eu só estou fazendo essa dedução aqui para fazer o cálculo para ele. Não significa que eu estou deduzindo do salário dele, tá bom? Então, se ele não tiver dependente, você não precisa fazer essa dedução aqui. Simplesmente depois que você tirou o valor do INSS, você já usa esse valor aqui mesmo para fazer o cálculo do imposto de renda, tá? Então, só quando o funcionário tiver o dependente é que você vai ter que fazer isso daqui, tá bom? Do contrário, depois que você pegou aqui o valor descontado do INSS, ele já é base de cálculo para o imposto de renda que está aqui nesta tabelinha, tá bom, pessoal? Beleza? Lembrando que essa tabelinha aqui eu vou colocar para vocês no exercício, tá bom? Para vocês terem aí e poderem consultar para poder fazer os exercícios, tá bom? Então, lembrando de novo, os exercícios que nós estamos usando aqui é aqueles exercícios da semana passada, tá certo? Então, ou seja, a gente já fez a semana passada, então nós temos que usar eles agora para poder aprender como faz o desconto do imposto de renda. Tá bom, pessoal? Beleza? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou aqui pelo Teams, né? Até o horário da aula, ou então pelo meu WhatsApp, tá certo, pessoal? Basta mandar a dúvida lá que eu ajudo vocês a calcular, tá certo? Beleza? Vocês então vão poder entregar para mim esses novos exercícios até a próxima aula, tá? Lembrando, pessoal, também que é o seguinte, né? Nós estamos chegando no final do nosso bimestre, tá bom? Então, na semana que vem, vocês vão me entregar essas atividades e eu já vou corrigir e já vou também fechar as notas de vocês, tá bom? Aqueles alunos que não estão enviando as atividades, provavelmente vai ter que fazer a recuperação para recuperar parte da nota, tá bom? Os que já estão mandando, eu já vou fechar e pretendo dar a nota para vocês também na próxima semana, tá certo, gente? Então, só relembrando, se tiver alguma dúvida, me chame aqui pelo Teams, tá? Até o horário da aula, e depois disso, vocês podem me chamar no meu WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Desejo para vocês uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!